Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o ator Tom Prado aqui de Jacareí. Tom, como é que foi para você a experiência da pandemia? Horrível. Horrível. Eu percebi, eu passei a me conhecer muito mais como ser pensante e um ser criativo na pandemia. Eu descobri que eu preciso de contato com pessoas e preciso ser livre para que eu consiga produzir. E durante a pandemia eu não produzi nada. A minha criatividade ela foi a nível zero. Foi horrível. Então, assim, durante a pandemia relacionada ao meu lado artístico, foi uma tragédia, assim. Foi uma tragédia pra mim, sabe? Não foi tragédia de oportunidade, foi uma tragédia pra mim. Porque eu me descobri que eu... E é uma outra coisa, se algum dia eu tiver que ficar preso, também durante um período... sem ter contato com pessoas, eu já sei que é este momento que eu tenho que usar minha criatividade. Eu não posso bloquear ela. Eu tenho que fazer com que ela floresça diante de uma situação que parece não florescer, entendeu? Então, nesse lugar, a pandemia teve esse perigo. Você ficou na pandemia no isolamento, morando sozinho, ou você foi com seus pais? Não, fiquei sozinho, porque assim, eu lembro que foi no dia 14 de março, eu andei pela Rua Augusta, em São Paulo, eu vi a Rua Augusta assim, ó, sem um ser... Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo? O negócio é sério. Nunca mais a gente voltou a colocar os pés na rua. E daí eu fiquei com medo porque os meus pais, por ter mais idade, eu falei, mano, eu tô no centro da confusão que é São Paulo. E eu tava com medo de estar com algum tipo de, né? Olha só a nossa cabeça como pira. De algum problema. Falei, puta, eu vou pra Jacareí e vou levar pros meus pais pra uma cidade que eu achava que estava relativamente mais controlado a coisa. Eu falei, não, eu vou ficar isolado em São Paulo. Foi horrível, porque eu não tive contato com ninguém. Fiquei preso dentro de um apartamento, entendeu? Você ficava fazendo o quê o dia inteiro? Chorando. Porque a classe artística foi uma das que mais foram atingidas, né? Foi muito atingida. Parou tudo, Rodrigo. Tudo que você possa imaginar. Filmagem, publicidade, teatro, tudo parou. Até as pessoas começarem a entender que a gente não ia voltar. Era um novo jeito de você ver as coisas. Aquele negócio de só 15 dias até achatar a curva, né? 15 dias 15, um mês, 2 meses. E daí eu lembro que eu cheguei a gravar 2 publicidades dentro da minha casa. A produção foi pra minha casa, com aquelas roupas, com negócio aqui, jogando 1000 coisas na minha casa para poder entrar e gravar publicidade comigo. Eu gravei 2 publicidades assim, só que a pandemia também me trouxe uma outra vertente muito legal. Foi quando um produtor em São Paulo, daí começou essas coisas de live, né? Tiveram que fazer as lives. Um produtor me ligou e falou assim, Tom, você tá trabalhando ainda como apresentador? Eu fiz assim, como assim? Qual é a sua ideia? Porque teve uma época que eu fiz umas coisas de festivais de música, pegando os artistas quando saía, tipo Rock in Rio, Lollapalooza, que pega a galera do palco. E eu fiz muito isso em 2016, 2017. Eu só parei porque eu comecei a perder a voz, porque o som era muito alto e eu já tenho o hábito de falar muito alto, então eu saía muito rouco das gravações. Eu parei de fazer isso. Daí eles me ligaram e falaram, a gente vai fazer um formato de live, a coisa tem que acontecer, só que vai ser gravado sem plateia, dentro de um estúdio, para alcançar o maior número de pessoas. Eu falei, eu quero fazer isso. E daí eles me levaram, e eu lembro que eu fechei, durante a pandemia, eu acho que eu cheguei a apresentar mais de 60 lives. Nossa. Foi um absurdo. Então, live de banda, se apresentando igual teve muito na pandemia. Apresentei produtos, vendas de produtos pela televisão, vendendo imóvel, tudo. Então, precisava desse apresentador para poder... Tinha show, era assim, criaram-se programas de entretenimento. Daí tinha venda, tinha um apresentador vendendo, tinha um apresentador recebendo alguém para poder falar, daí tinha uma banda, teve todos esses formatos. Então, eu falo que eu não sofri na pandemia por conta disso. Eu ganhei uma oportunidade na pandemia de trabalhar, de não ficar sem dinheiro e conseguir tocar minha vida. Porque teve vários artistas, cantores que ficaram sem nada. Sem nada. Teve gente que voltou por exemplo, morava em São Paulo, voltou para sua cidade, para sua terra. Teve gente que chegou a abandonar a carreira, porque como que você fica 2 anos, né? Como que você se sustenta nesse lugar?
Então, assim, eu falo que teve muita gente que se recriou na pandemia. O meu lado de recriar foi mostrar uma outra vertente, que era apresentar. Então, por conta da atuação, meu lado de comunicação me trouxe a vertente de estar na frente das câmeras como apresentador também. Então foi esse o lugar que me segurou durante o período de pandemia. E que lição que você aprendeu nesse período de isolamento? Você falou aí de que se for a próxima vez, você vai ter que usar melhor a sua criatividade, mas que agora é fácil de falar porque a gente já passou por isso, mas que lições que você tirou dessa época da pandemia? Tanta coisa, Rodrigo, tanta coisa. Primeiro, assim, que a minha família, ela é a minha principal joia de vida mesmo, que sempre quando vai pro perrengue a gente sabe que é com eles que a gente vai dar uma segurada. Então essa afetividade, o valor da proximidade, o valor da afetividade com o próximo, isso é o que mais me toca, assim. Não vou dizer nem sobre o lado profissional, é sobre o meu lado pessoal, de como eu vou enxergar o meu dia após dia. E eu criei rotinas assim na minha vida, muito engraçado, que eram rotinas que eu já fazia, eu já agradecia a Deus, mas é muito louco, porque hoje eu acordo e eu sempre falo assim, pô, valeu, hein? Mais um dia de vida, bora lá. Eu nunca parei para poder falar isso. Então o fato de eu estar aqui com você hoje, estar aqui com essa galera que está por trás das câmeras, é muito legal para mim. Então eu comecei a criar valores na minha vida, que foi só estando preso e sobre ameaças, porque a gente estava vivendo sobre ameaças todos os dias da nossa vida, de estar continuando a viver ou não, aquilo me trouxe um valor muito, muito importante. Então acho que a minha principal lição foi... Você ficou quanto tempo sem ver os seus pais pessoalmente? Mais de um ano? Não. Eu fiz uma coisa aí de Missão Impossível. No dia do meu aniversário, inclusive. Duas amigas minhas que moravam em São Paulo chegou pra mim e falou assim, você não vai ficar sozinho no seu aniversário. Ari e Dani, beijo. Elas são daqui, tá? 2020 isso ou 2021? 2020. Nossa. Elas falaram assim, a gente vai com máscara, a gente vai com capacete, a gente vai com tudo na sua casa, a gente vai te pegar agora, a gente vai pegar o carro e a gente vai pra Jacareí. E você vai chegar na porta da casa dos seus pais, vai buzinar e eles vão te dar parabéns de longe. Eu não beijei, não abracei, não peguei na mão deles. Não sei se meu pai vai lembrar disso, ele tá olhando pro céu, não tá? Não vai lembrar? Tá olhando pra cima, daí eu lembro. E eu cheguei na porta de casa e foi esse contato, só que foi contato de longe. Olha que absurdo. De, pai, te amo, mãe, te amo. Sabe aquela coisa? Foi uma coisa que eu fiz, mas a gente se cumprimentou. Ela foi na casa da mãe dela, que ela morava em São Paulo na época, cumprimentou a mãe também, e a gente pegou o carro e retornou para São Paulo. Então, assim, não foi uma coisa presencial, mas foi uma coisa de olhar de longe. Assim, só a distância, só. Exatamente. Agora, você falou da parte de apresentador. Eu lembro que há um pouco tempo atrás você estava apresentando um programa, não lembro se na Band ou no SBT, na Band, né? De turismo, né? Um negócio assim. Chamava Check-in. A gente fez 2 temporadas na Band. É um programa que ele estava criando um formato. Durante 2 temporadas, e todo dia ele criava um formato diferente. E a gente estava tentando entender o que ia ser o programa. E era legal porque a cada episódio a gente via que não era nada do que a gente achava que era o programa. E daí a gente ficou 2 temporadas, foi sucesso. Ela só parou por 2 temporadas por conta de patrocínio, porque era um contrato que a gente tinha de 2 temporadas. E a gente apresentou, passava todo sábado de manhã na Band, e a ideia do programa é como se eu estivesse invadindo lugares na região, e depois disso surgiram outros programas na região, na Vanguarda, na SBT, que veio na mesma pegada, mas a gente foi a primeira coisa do Vale, trazendo essa pegada de você chegar mesmo nos lugares e falar assim, existe isso aqui em Jacareí, bora conhecer essa coisa de Jacareí. Então era esse formato, era um formato de turismo, com entretenimento, com essa coisa de descobrir, sabe? Tinha gastronomia também tinha, um pouco. Tudo, tinha gastronomia. Gastronomia era a pausa que a gente dava, a gente aproveitava a parada do lanche da equipe de produção e a gente já fazia material de gastronomia também. Uma curiosidade, o programa talvez volte na sua 3ª temporada, agora com o intuito da TV também, falar, a gente está sentindo falta de vocês, volta pra lá. Vamos ver se vai dar certo, se der. Se for 2024, que é também na Band também, né? Na Band também. E foi uma chance de você conhecer várias cidades Foi. Você percorreu o Vale inteiro? Não vale todo, a gente não conseguiu, mas foi muitas cidades do Vale que a gente chegou aí e lugares que eu não conhecia mesmo. É muito engraçado, né? Porque a gente é da região,
E às vezes a gente não conhece a própria região, né? E isso era uma coisa que a gente falava no programa. Falava assim, ó, você que está em casa sem fazer nada, é 1 horinha daqui, é meia hora, 40 minutos para você poder chegar e conhecer os lugares diferentes. Então eu fui conhecendo cidades e atrações dentro da cidade. Foi bem legal. A gente está quase encerrando a nossa conversa. Eu lembro que lá em 2013, quando a gente estava terminando na gravação, eu perguntei para você assim... quais são seus planos? Quais são seus objetivos? Eu vou passar um trechinho daquela entrevista para ver se você bateu com o que você disse naquela época, lá em 2013. Vamos lá. Eu quero continuar com o teatro. O teatro é uma coisa que eu não quero parar nunca. E agora seguir novos rumos. O filme começou a aparecer para mim, curta-metragem começou a aparecer para mim, televisão está começando a aparecer algumas coisas. Então meu rumo sempre é continuar com o teatro, partir para o cinema, que é uma coisa que já está acontecendo, e quem sabe entrar na TV a partir de agora também. Ah, que barato! Muito legal, exatamente isso que eu falei. Eu não parei com o teatro. O teatro ele é muito presente na minha vida. Eu amo o teatro, eu amo o palco, eu amo o público. Agora, essa coisa que eu falei aí, que eu espero que o cinema, espero que a televisão... Aí, Tom, do passado, eu tô aqui para poder falar sobre isso. Aconteceu. Aconteceu. Olha que legal, muito legal. Eu fiz uma participação nas Aventuras de Poliana no SBT também, daí apareceu a Praça Nossa. Produzi nesse meio tempo 3 filmes, eu junto com o Marco Mateus, que é um diretor e um amigo lá de São Paulo. A gente falou assim, vamos produzir cinema? Vamos. Como é que faz? Vamos fazer. Então, nosso primeiro filme, Soroshi, ele foi distribuído pela A2, a maior empresa de cinema do Brasil, uma das, né, empresas de cinema do Brasil. A gente foi distribuído pela A2, a gente já tem mais 2 filmes que vão lançar, provavelmente a gente vai aproveitar essa onda para poder lançar o ano que vem. Então, eu falo, olha que legal, esse lugar que eu tava com a cabeça é continuar. O que eu falei é continuar, e eu continuei, cara. Daquele ano pra agora, eu já pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes. Eu falei, mano, é sofrido esse lugar, nossa senhora. Eu falei, vou continuar, e parece que a gente sempre vai recebendo um impulso, assim, e as coisas vão acontecendo. Eu acho que você falou da produção de cinema, produzir desse é uma coisa bem difícil, hein? É difícil porque você precisa... Produzir filme é uma coisa muito cheia de detalhes, né? É elenco, é cenografia, é pré-produção, produção, pós-produção. Tem uma equipe que são o Marco Mateus e o Felipe Osório, que eles cuidam de parte de efeitos especiais, de som, de edição. Mano, é um trabalho sem fim, sem fim. Por isso que fala assim, demora tanto para fazer. Vocês gravam um filme, demora tanto para... Demora porque existe uma perfeição por trás dessa produção. Agora, para a gente encerrar, para a gente poder guardar o trechinho para daqui 10 ou 11 anos, eu vou repetir a pergunta. O que você planeja para o seu futuro? Quais são os seus objetivos daqui para frente? Colher tudo isso que eu vim plantando esses 10 anos atrás e através dessa colheita fazer com que novos frutos aconteçam de verdade para mim no audiovisual. O cinema eu percebi que é um lugar que eu experimentei, quero continuar experimentando. O ano que vem a gente vai voltar a conversar de novo, porque tem um novo lançamento aí de um filme que a gente não falou. Então eu quero que o cinema ele seja muito presente na minha vida. Ainda não fiz nenhuma novela como protagonista, mas quem sabe nos próximos anos, quando eu estiver com o Rodrigo, isso tenha acontecido. Tá certo, Everton. Obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui. Valeu, Rodrigo. Obrigado pessoal da TV Câmera, obrigado pelo programa. O Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.